O jardim era mais do que um lugar. Era um limiar entre o visível e o invisível. Nele, o céu e a terra respiravam em uníssono. As raízes mergulhavam em águas eternas, e as folhas sussurravam orações antes mesmo de o homem aprender a falar. Em cada canto do Éden, a presença de Deus pulsava não como visita, mas como essência. Adão e Eva não viviam entre feras ou sombras. Viviam cercados de glória. Eram, por assim dizer, criaturas revestidas de luz. Não conheciam culpa, nem morte, nem o peso do tempo. O Éden não era um mundo, era um estado. Mas a eternidade foi tocada pela dúvida. A serpente não precisou gritar, bastou sussurrar. Ela não trouxe espada, mas uma interrogação. É assim que Deus disse? E o que era perfeito trincou. A árvore, antes cercada de reverência, tornou-se objeto de desejo. E o desejo, uma fogueira acesa pela vaidade. Ao comerem do fruto, seus olhos se abriram, mas não para a luz. Abriram-se para a vergonha, para a nudez, para o exílio. Aquele que antes andava com Deus agora se escondia dele. O som do Criador, outrora doce como a brisa, passou a soar como trovão. Deus os chamou, não por ignorância, mas por justiça, não por ira cega, mas por dor profunda. O jardim fora violado, a santidade transgredida, e como consequência, veio a sentença. O homem foi expulso, a mulher, ferida no ventre, a terra, amaldiçoada. O ciclo da vida foi marcado pela ruptura. Mas o que Deus fez ao fim daquele juízo, não foi apenas expulsar, foi selar. E então surgiu ela. No oriente do jardim do Éden, diante da árvore da vida, Deus não plantou muralhas, plantou fogo. Não qualquer fogo, mas um que girava, ardia e nunca se apagava. Uma espada flamejante, posta ali com propósito eterno, guardar o caminho da vida. Ela girava, um redemoinho de juízo, um relâmpago eterno que separava os mundos. Não era apenas uma arma, era um símbolo. A prova visível de que o pecado havia traçado uma linha definitiva entre o homem e a presença. E junto a ela, estavam os querubins, seres que não sorriem, que não falam, que não se movem ao acaso, guardiões da santidade, sentinelas do trono, mas até mesmo eles pareciam secundários diante do brilho cortante daquela espada. A árvore da vida permaneceu, intocada, viva, mas o caminho até ela fora interditado, não por decreto político, mas por glória incandescente. O Éden não fora destruído, fora ocultado, e a espada, posta como sentinela do invisível, tornou-se o primeiro grande mistério do juízo divino. O que protege a vida também consome o impuro, e desde então, toda tentativa de retorno precisaria enfrentar o fogo. Mas o homem, agora vestido de pele e poeira, não podia atravessar chamas com suas próprias forças. O acesso à árvore da vida exigiria mais do que arrependimento, exigiria redenção. Por isso a espada permanece, girando, guardando, esperando, pois aquele que há de vencer, deverá atravessar o fogo sem ser consumido. A espada não era apenas um símbolo de exclusão, era o reflexo de um Deus que guarda o que é santo mesmo quando o homem se corrompe. Ela não punha fim à esperança, mas a selava com fogo, pois o caminho à vida eterna foi preservado, mas selado sob o brilho cortante da justiça. Desde aquele dia, toda a história da humanidade passou a se mover ao redor de uma tensão invisível, o desejo de voltar ao Éden e o terror do fogo que protege sua entrada. A espada flamejante tornou-se o eixo oculto da história, um sinal de que não se entra na presença de Deus com mãos impuras. As civilizações nasceram, mas esqueceram o jardim. Construíram torres, mas não alcançaram a árvore. Forjaram seus próprios deuses, mas nenhum deles empunhava a espada flamejante. No entanto, o brilho daquele fogo continuava a refletir em profetas, em sonhos, em sinais velados. Cada altar erguido por homens santos era,
em essência, um eco daquela lâmina. Cada sacrifício, uma tentativa de atravessar as chamas. Cada palavra de um profeta, uma aproximação temerosa ao que foi selado. Abraão viu a lâmina em forma de brasa, quando uma tocha de fogo passou entre os pedaços da aliança. Moisés viu o fogo em forma de sarça que ardia, mas não consumia. E Elias, ao subir em carros de fogo, atravessou os céus como que conduzido pela própria lâmina flamejante. A espada não se apagou, ela apenas assumiu formas simbólicas, ocultas, teológicas. Ela não mais girava diante dos olhos, mas ardia no espírito. Estava no altar do tabernáculo, nas brasas do incenso, no véu que separava o homem do Santo dos Santos. Pois o Éden não se perdeu, foi transladado para o plano sagrado, onde apenas os limpos podem tocar. E ali, a espada permanece, como guardiã da árvore da vida, símbolo não de castigo eterno, mas de uma esperança resguardada sob juízo. Porque há um tempo determinado em que o caminho será reaberto, mas não por força humana. A lâmina que gira não pode ser detida por carne. Nenhum sacerdote, por mais santo, nenhum rei, por mais justo. Somente o que é eterno pode atravessar o eterno. Somente o que não tem pecado pode vencer o fogo. E por isso, ao longo dos séculos, o povo esperava. Ouvia os ecos da espada em cada julgamento, em cada praga, em cada trovão no Salnal. Pois a espada era como um verbo não pronunciado, o nome do próprio Deus, em forma de fogo. Até que, um dia, ele veio, e o verbo se fez carne. Mas o caminho até a árvore ainda não estava livre. A espada ainda girava, como uma promessa não cumprida, e aquele que nasceu sem mácula teria que enfrentá-la, não como inimigo, mas como cordeiro, pois o caminho ao Éden só se reabriria se a lâmina, sedenta por justiça, encontrasse sangue inocente, e esse sangue haveria de jorrar. A espada flamejante girava, silenciosa e invisível, nos planos celestes. Ninguém a via mais, mas todos sentiam seu ardor. Ela não precisava mais de querubins. Ela mesma se tornara o anjo da justiça. E então, ele veio, a palavra viva, aquele que, antes da fundação do mundo, já conhecia o fogo e a lâmina. Veio não para evitar a espada, mas para tocá-la com o próprio sangue. Na cruz, não foi apenas um corpo que se pendurou. Foi o sacrifício definitivo que enfrentou o juízo eterno. A espada, que outrora fora posta no Éden, agora pairava sobre o Gólgota. Girava sobre a cabeça do cordeiro, ansiosa por justiça. E então, ela desceu, não com fúria, mas com precisão divina. Não para condenar, mas para redimir. A lâmina penetrou a carne sem mancha. O sangue jorrou e não foi recusado, pois aquele que morria ali era o único digno de atravessar o fogo. Naquele instante, algo mudou. O véu do templo se rasgou. O acesso ao Santo dos Santos se abriu. O caminho que fora fechado por causa do pecado, agora estava novamente exposto, mas não para os impuros, e sim para os lavados. A espada já não precisava girar. Ela havia cumprido sua função, e não por ter sido quebrada, mas por ter sido satisfeita. Agora, todo aquele que crê não entra no Éden pela força, mas pela graça, não enfrenta a lâmina, mas caminha por onde ela já passou. A espada flamejante ainda brilha, não mais como ameaça, mas como testemunha eterna de que o caminho ao jardim foi reaberto. Ela está cravada na história, escondida nas sombras da Escritura, ecoando nos símbolos, sussurrando nos juízos, iluminando os corações que a contemplam com temor. Pois não há salvação sem sangue, não há paraíso sem cruz, e não há acesso à árvore da vida sem passar pela lâmina. O fogo ainda arde, mas agora é o fogo da presença, e aqueles que têm o selo do Santo andam por entre as chamas e não são consumidos.
Se esta mensagem ecoou no seu espírito, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal A Bíblia Oculta. Aqui, os símbolos antigos ainda falam e os mistérios de Deus aguardam os que ousam escutar.